Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal História de Fato. Você com certeza já deve ter assistido algum filme ou alguma série, falando sobre projetos secretos realizados pelo governo dos Estados Unidos, que contavam com experimentos realizados em seres humanos, e que tinham um objetivo bem macabro: poder controlar mentes. E se eu te contar que isso de fato aconteceu? Quer saber tudo sobre essa história? Então vem com a gente, porque no vídeo de hoje vamos falar sobre o projeto MKUltra. A origem. O MKUltra foi uma série de experimentos realizados pela CIA durante os anos de 1953 até a década de 60. O programa foi lançado pelo então diretor da CIA, Allen Welsh Dulles. Allen atuou no cargo de diretor da CIA por 8 anos, quando foi demitido pelo presidente da época John F. Kennedy, no ano de 1961. O primeiro diretor do programa foi Sidney Gottlieb, um psiquiatra militar e químico norte-americano. Sob o contexto da Guerra Fria e os temores da União Soviética e da China, Gottlieb sentiu-se inspirado a investigar métodos de controle mental. Ele ficou conhecido por desenvolver formas de administrar LSD e outras drogas em pessoas sem seu consentimento, além de financiar o desenvolvimento de técnicas capazes de romper a psique humana, ao ponto de fazer com que o indivíduo admitisse ter feito qualquer coisa. Resumindo, vários estudos foram feitos a mando de Gottlieb para tentar encontrar uma forma de realizar lavagem cerebral. As barbáries de Gottlieb não se resumem apenas ao seu trabalho com o MKUltra, mas durante seu tempo trabalhando para a CIA, ele também esteve envolvido com diversas tentativas americanas de assassinar Fidel Castro durante os anos 60, e fez uma série de experiências de controle da mente com prisioneiros da Guerra do Vietnã. Em seu livro, Sobrevivendo ao Mal, Karen Wetmore, uma das sobreviventes do projeto, relembra que aos 13 anos foi levada ao Hospital Estadual de Vermont, nos Estados Unidos, e lá, foi submetida a tratamentos realizados por médicos da CIA. O pesquisador da Divisão de Serviços Técnicos da CIA, Robert Hyde, conduziu extensos experimentos com LSD e outras drogas alucinógenas em hospitais e instituições de pesquisas nos Estados Unidos até sua morte, em 1976. Suas pesquisas de 1965 em diante são quase impossíveis de serem encontradas, assim como também nunca foi exposta nenhuma fotografia sua. Ele e sua pesquisa em Vermont permanecem cuidadosamente protegidos pela CIA. Karen pede uma investigação sobre as quase 3.000 mortes no Hospital de Vermont, ocorridas de 1952 a 1973, quando o dinheiro da CIA ainda entrava no hospital. Objetivos. Milhões de dólares foram investidos pela CIA em estudos com o objetivo de encontrar uma maneira de controlar ou influenciar a mente das pessoas. Isso poderia melhorar sua capacidade de extrair informações de indivíduos que fossem resistentes aos interrogatórios. Um documento preservado de 1955 nos mostra melhor o estado e magnitude do projeto. Neste documento consta o seguinte: 1. Substâncias que provocam o pensamento ilógico e a impulsividade, a ponto de que o sujeito perca a credibilidade em público. 2. Substâncias que aumentam a eficiência da mentalização e percepção. 3. Materiais que previnam ou neutralizam os efeitos do álcool. 4. Materiais que promovam os efeitos intoxicantes do álcool. 5. Materiais que produzam sintomas e sinais de doença reconhecível para fazer as pessoas acreditarem que estão doentes. 6. Materiais que auxiliam na rápida indução da hipnose ou aumentam sua utilidade. 7. Substâncias que aumentam a capacidade dos indivíduos de resistir à privação sensorial, tortura e coerção durante o interrogatório, e a chamada lavagem cerebral. 8. Materiais e métodos físicos que produzem amnésia para eventos anteriores ou durante seu uso. 9. Métodos físicos para produzir choque e confusão durante longos períodos. 10. Substâncias que causam incapacidade física, como paralisia das pernas, anemia aguda, e etc. O experimento. Alguns elementos mais usados durante o experimento foi a radiação e drogas como LSD. Também foi usado barbitúrico, uma substância que serve como antiepilético, sedativo, hipnótico e anestésico, e também anfetamina, que afeta o sistema nervoso, deixando a pessoa em estado de alerta. O uso dessas duas últimas foi abandonado, devido ao seu alto nível de mortalidade entre as cobaias.
porém muitas outras drogas além dessas também foram usadas. As cobaias iam desde funcionários da própria CIA, militares, médicos, agentes do governo, sem-teto, prostitutas, até mesmo doentes mentais, e pessoas comuns, sem que os envolvidos soubessem que estavam fazendo parte de um experimento, e sem seu consentimento. Os projetos do MK-Ultra foram divididos em outros subprojetos, e um deles foi a Operação Midnight Climax, que consistia em uma rede de esconderijos, criados pela CIA ao longo dos estados da Califórnia e Nova York. Esperava-se que os estudos de controle da mente pudessem ajudar a CIA a controlar espiões inimigos e proteger agentes americanos. Outros objetivos incluíam encontrar drogas que pudessem inviabilizar edifícios inteiros com o uso de alimentos envenenados, ocasionando confusão, ansiedade e medo, e problemas físicos como dores de cabeça e dores de ouvido. Buscavam encontrar uma substância que pudesse causar amnésia, e que seriam destinadas ao uso por espiões estrangeiros descobertos pela CIA. Também foi testado o efeito da combinação de LSD e isolamento, em que os indivíduos eram isolados com o mínimo de comida e água possível por meses. Para a realização do Midnight Climax, foram pagas prostitutas que eram responsáveis por atrair as cobaias para esses esconderijos e lhes proporcionar uma mistura de prazer e drogas. Enquanto isso, todo experimento era acompanhado por agentes da CIA, que o monitoravam por trás de vidros unidirecionais, dessa forma podendo ver tudo o que acontecia com os envolvidos. É importante saber que todos os atos cometidos pela MK-Ultra eram ilegais, já que haviam leis que proibiam esse tipo de prática em território norte-americano. Porém, os experimentos eram administrados de forma bastante secreta, sendo quase impossível de serem associados com a CIA. Além disso, havia um pouco de vista grossa por considerarem que esses testes fossem ser benéficos para o desenvolvimento e proteção do país. O Midnight Climax também chegou a dosar pessoas em restaurantes, bares e praias, chegando até mesmo em crianças com deficiência intelectual, e deixou de ser apenas concentrado nos esconderijos. O jornalista Seymour Hersh, do New York Times, expôs no ano de 1974 a espionagem ilegal da CIA e a condição de experimentos com drogas em cidadãos sem seu consentimento. O relatório trouxe à tona muitos detalhes sobre o MK-Ultra, e em 1977 foi realizada uma ampla investigação da Divisão de Serviços Técnicos da CIA, que revelou uma coleção de documentos de várias fontes de notícias relatando informações sobre a Operação Midnight Climax. Apesar da exposição de vários artigos e revelações na década de 70, haviam poucos detalhes explícitos, pois a CIA nunca divulgou a maioria de suas descobertas e as informações nunca foram divulgadas de forma oficial. Em 1975, foi iniciada uma investigação da Comissão Rockefeller sobre possíveis atividades ilegais realizadas pela CIA, como espionagem de cidadãos americanos, utilização de escutas telefônicas ilegais, e por direcionar suas atividades ilegais a americanos opositores ao governo. Como resultado dessas descobertas, o presidente Ford assinou uma ordem executiva em 1976, proibindo a experimentação de drogas em seres humanos, sem o consentimento informado, a fim de evitar futuras atividades antiéticas. A Operação Midnight Climax e o MK-Ultra foram alvos de muitas teorias da conspiração sobre experimentos do governo em civis americanos, sendo diversamente mencionados em podcasts, vídeos e conteúdos que envolvem esse tema. Mas e você, já tinha ouvido falar no MK-Ultra? Você acha que esse tipo de projeto ainda continua existindo nos dias atuais, ou as leis e a moralidade do século XXI não permitem mais que projetos como esse continuem sendo feitos? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir o vídeo se gostou e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Um grande abraço e até o próximo vídeo do História de Fato.